Oi, amados e amadas de Deus. Você sabe o que é o catecismo? Não? Se não sabe, nós vamos trazer tudo para você logo após a vinheta. Não sai daí. Vem, que aqui é nós em Deus. E Deus em nós. Paz de Jesus e o amor de Maria no coração de todos. De volta aqui com mais um vídeo para vocês. Meu nome é Jair Gomes. Estou aqui com meu amigo Geraldo Monteiro, que vai trazer para vocês tudo falando sobre o catecismo. Vai estar me ajudando aqui nesse vídeo e espero que vocês possam gostar. E se vocês gostarem, que vocês possam compartilhar. Mas antes eu já peço que você deixe aí o seu like. E se não é inscrito ainda, se inscreve e nos ajuda a que mais pessoas possam também estar recebendo esse conteúdo. Não é isso, meu amigo? Exatamente. Olá, meu querido e meu amado internauta. A alegria está com você. E mais um vídeo com mais um conteúdo sobre a nossa doutrina, a nossa Santa Igreja Católica Apostólica Romana. É isso mesmo. Então, meu irmão, nós vamos tratar aqui, falar sobre sobre o livrinho amarelo. O Catecismo da Igreja Católica, que tem assim, no tamanho maior, no tamanho menor, mas que é o mesmo conteúdo. E eu já quero deixar aqui para o meu irmão Geraldo a primeira pergunta. O que é catecismo? O catecismo é o texto de referência para a nossa fé, para a nossa doutrina, é o texto base e seguro e autêntico para o ensino da doutrina católica, certo? A palavra catecismo vem do grego katecheio, que significa ensinar, doutrinar, tá certo? Então, isso é o catecismo da Igreja Católica. E ele é oferecido para todas as pessoas, tanto para os pastores da igreja, como também para os fiéis que têm disposição para ler e conhecer aquilo que a igreja ensina através do catecismo da Igreja Católica. É isso mesmo, né? Então, nós não faz tanto tempo assim, né, que a igreja proporcionou para nós esse livro, esse catecismo. Mas antes desse catecismo que nós temos acesso, já existiam outros, né, chamado também de catecismo, que serviam para esse ensinamento, né? Com certeza. Por exemplo, nós temos o primeiro grande catecismo, como é conhecido, que é o Catecismo Romano ou o Catecismo de Trento. Ali por volta do ano 1546, por aí assim, quando a igreja reuniu o Concílio de Trento para combater as heresias protestantes, para combater aquilo que os reformadores protestantes estavam fazendo na época. Então a igreja convocou o concílio, chamado de Trento, realizado na cidade de Trento, e foi promulgado então o catecismo, que em primeiro plano, esse catecismo foi dirigido apenas aos sacerdotes, tá certo? Então, esse foi vamos dizer assim, o primeiro grande catecismo da Igreja Católica, com um aprofundamento teológico direcionado para os sacerdotes, os pastores da igreja, para doutrinar e reafirmar os dogmas da fé, aquilo que a igreja ensinava em 1500 anos de história. Então, esse foi o primeiro grande catecismo da igreja, o Catecismo Romano ou Catecismo de Trento, como é conhecido. Então, para ficar bem exato a data, foram de 1545 a 1563. Exatamente. Né? E logo após esse, veio o que nós chamamos de pequeno catecismo, né? Isso. Pequeno catecismo pelo Papa São Pio X. Isso. Esse catecismo de São Pio X, que é um resumo do Catecismo de Trento, ele é feito em perguntas e respostas, bem resumido, para tratar no tempo de São Pio X, na época de 1912, quando ele foi promulgado, para que os católicos pudessem então compreender de maneira simples e objetiva o ensinamento da Igreja Católica Apostólica Romana. Certo? Então, o Catecismo de São Pio X, como é conhecido, ele é um catecismo em forma de perguntas e respostas sobre a fé, tá certo? Só que hoje
ele já não é tão usado assim, por não ser tão profundo para o ensinamento da fé. Mas é muito útil também, principalmente para aquelas pessoas que desejam conhecer de modo mais simples aquilo que a igreja ensina sobre a palavra de Deus e sobre a sua tradição e sobre o seu magistério. Por isso que também ele era chamado de pequeno e simples catecismo Exato. de São Pio X. Exatamente. Né? Então, esse foi o livro de cabeceira do Papa Bento, né? Até surgir a edição desse novo catecismo, que nós chamamos, né, de Catecismo da Igreja Católica. Isso. Até 1992, as pessoas estavam usando tanto o de Trento, aqueles que tinham gosto de se aprofundar mais ainda no ensinamento da igreja, e também usavam o de São Pio X, certo? Até 1992, quando São João Paulo II, junto com o cardeal Ratzinger, que é o Papa Bento XVI, com a comissão de bispos e cardeais, 12 bispos e cardeais, fizeram a promulgação do Catecismo da Igreja Católica, esse que nós temos hoje, para toda a igreja em todo o mundo. Esse é o catecismo atual da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Se você não tem, então adquira esse tesouro, porque aqui está todo o ensinamento da Santa Igreja. E esse foi lançado em que ano mesmo? 1992. Só que antes disso, em 1985, no Sínodo dos Bispos, foi feito um pedido dos bispos, o Colégio Apostólico, para que se promulgasse um novo catecismo diante dos temas e problemas atuais da igreja, uma vez que o catecismo de Trento e o de São Pio X não respondiam aos apelos da igreja nos dias atuais. Então, os bispos comunicaram ao Santo Padre, o Papa João Paulo II, a necessidade da promulgação de um novo catecismo. Então, foi colocado à disposição dos fiéis o catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana. E para você ter uma ideia, esse catecismo aqui, ele é baseado tanto no de São Pio X, quanto também no catecismo de Trento, certo? As mesmas partes, as mesmas divisões estão aqui. Como disse o professor Felipe Aquino, o catecismo da Igreja Católica é o catecismo de Trento, só que atualizado. Pois muito bem. Então nós podemos dizer que hoje o catecismo ele está ali como centro de um pilar da Igreja Católica. Exatamente. Como São João Paulo II disse, é o texto referencial, é o texto base da nossa fé católica. O católico que quiser se aprofundar e conhecer aquilo que a igreja ensina, ele tem que vir para o catecismo da igreja. Senão ele não vai conhecer a fé. Aqui está exposta, como disse São João Paulo II, de maneira orgânica e sistemática, todo o ensinamento da Santa Igreja Católica nos seus mais de 2000 anos de tradição e de história. Está tudo aqui no Catecismo da Igreja. Isso mesmo, né? Que, como eu disse, está lá, faz parte do magistério da nossa igreja, então isso. É um dos pilares da igreja. Se você não sabe ainda sobre os 3 pilares da igreja, clica aqui, eu vou deixar aqui o card em algum lugar que vai te levar para o nosso vídeo que nós fizemos, que é os 3 pilares da Igreja Católica. Então, se você quiser, vai lá e dá uma olhadinha, né? Então, meu irmão, diante do catecismo que nós já temos em mão, então, esse é o livro que todo catequista deve ter. Sem sombra de dúvida nenhuma. Sem sombra de dúvida nenhuma. Catequista que não lê, que não estuda o catecismo da Igreja Católica, não serve para ensinar a fé católica. Todo catequista ele tem que ter o catecismo da Igreja Católica, porque a sua catequese, o seu ensinamento tem base nesse livro aqui. Não é no que ele pensa, no que ele acha, no que ele ouviu fulano dizer, não. É no catecismo da Igreja Católica que ele vai basear toda a sua catequese, toda a formação doutrinária, teológica e bíblica para os seus catequizando, passa pelo catecismo da Igreja Católica. Todo catequista precisa ter, não é só ter, ler, estudar o catecismo da Igreja
para que a sua catequese possa ser clara, objetiva e ter como base o ensinamento da igreja. Lembrando que não é só o catequista que deve ter o catecismo. Todos precisam adquirir esse livro. Todos aqueles que querem realmente entender, aprender sobre o que orienta, o que ensina a nossa igreja, deve ter esse livro. Exatamente. Por exemplo, é o que São João Paulo II deixa bem claro aqui na carta apostólica, Leatimur Magno Peri, ou seja, uma grande alegria. Aqui, onde você pode ver aí, meu querido. Nós estamos com a câmera invertida, vai ver o contrário. Exato. Aqui ele diz, aos veneráveis, irmãos cardeais, patriarcas, arcebispos, bispos, presbíteros, diáconos e aos demais membros do povo de Deus. Aqui inclui os catequistas e todos os demais fiéis. É dirigido então o catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana para o aprofundamento da fé. Muito bem, então como nós estamos falando de catequista, que é aquele que dá a catequese, para que todos entendam melhor o que é catequese. Catequese, então, é um conjunto de esforços empreendidos pela Igreja para formar os discípulos, para ajudar os homens e as mulheres a crerem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, a fim de que, por meio da fé, tenham vida no nome dele para educá-los, instruí-los nesta vida e assim construir o corpo de Cristo, que é a sua igreja. Então, catequese, literalmente, é o conjunto de todo o ensinamento da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. É isso mesmo. Então, se você está gostando, deixa aí o seu joinha, o seu like, que vai nos ajudar bastante para crescer o nosso canal, porque nós queremos que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Então, deixa o like, se inscreve e compartilha. Exato. Muito bem. Então, meu irmão, voltando aqui, nós vamos entrar agora dentro desse catecismo. Né? Então, eu quero perguntar para você agora, para quem é destinado o catecismo? Em primeiro lugar, os pastores da igreja, porque eles que têm a missão de ensinar. Bispos, cardeais, o Santo Padre, os sacerdotes. Em primeiro lugar, destinado a eles, porque a eles é que foi confiado a missão de ensinar, de doutrinar e de guiar o povo de Deus. E depois, o catecismo é oferecido para todos os demais fiéis, para que conheçam aquilo que a igreja tem ensinado ao longo da história do cristianismo. Então, era bom que todo pai, toda mãe tivesse um catecismo em casa, né? Esse catecismo mesmo, porque existe na nossa igreja, não sei se nas outras, tem aquela catequese que ensina as crianças e são aqueles livrinhos, né? Que eles chamam de catecismo. Isso. Mas nós estamos aqui falando do catecismo, de todo o magistério da igreja. Então, era bom que cada pai, cada mãe pudesse comprar esse catecismo, adquirir esse catecismo e ensinar dentro de casa, né? E é uma forma de cada um estar catequizando os seus, principalmente dentro da sua casa ali, no seio da família, né? Exatamente. Sempre nas catequeses de pais e padrinhos, eu insisto que os pais adquiram, junto com os padrinhos, o catecismo da Igreja Católica, para que eles, lendo, conheçam a fé e, por meio da fé, acreditem em nosso Senhor Jesus Cristo e vivam uma vida sacramental como a igreja pede através do seu ensinamento. É isso mesmo. Para os que não podem adquirir o livro materialmente, tem ele em PDF também, tem no site do Vaticano, é só procurar o Catecismo da Igreja Católica em PDF e você vai lê-lo de maneira maravilhosa também com o seu aplicativo no seu aparelho. Muito bem. Então, vamos para frente, meu irmão. Eu quero perguntar a você agora qual a estrutura do catecismo. A estrutura do catecismo, ele se divide em 4 partes. E nós temos então a profissão da fé, que é o credo apostólico que a gente reza na Santa Missa, explicado, todas as 12 verdades do credo são explicadas. Nós temos a celebração do mistério cristão, que é a celebração da Eucaristia, da Sagrada Liturgia e etc. Nós temos a vida do homem no poder do Espírito, que é a vida moral do homem, com base nos 10 mandamentos da lei de Deus. E a quarta e última parte, a vida de oração.
Porque o cristão, ele tem que ter uma vida orante diante de Deus. Como nos ensina Santo Afonso de Ligório, quem reza, certamente se salva. Quem não reza, certamente se condena. E Jesus disse, orai para que não entreis em tentação. E Paulo disse lá na carta aos Tessalonicenses, orai sem cessar. Então são essas 4 partes do Catecismo da Igreja Católica para que a gente se aprofunde no conhecimento da nossa fé. Muito bem. Então, que nós possamos agora dizer para eles que estão nos assistindo quais as fontes do catecismo. Primeira fonte do catecismo é a sagrada tradição da Igreja, certo? Na sagrada tradição nós temos os santos padres, que são aqueles homens com a mente mais brilhante da história do cristianismo, e aí vai entrar Santo Agostinho, vai entrar Santo Atanásio, vai entrar Irineu de Leão, vai entrar Santo Ambrósio, e vai entrar também doutores da Igreja como Santo Tomás de Aquino, certo? Então, o Catecismo da Igreja Católica se baseia na Sagrada Escritura, também na tradição e no magistério autêntico da Igreja. E por que o catecismo é importante? Como a gente já colocou aqui, ele é importante porque é a exposição orgânica e sistemática de toda a doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana. Inclusive, São João Paulo II, ele vai deixar isso bem claro no documento que tem no Catecismo da Igreja Católica, chamado de Constituição Apostólica Fidei Depositum, ou seja, depósito da fé. Ele vai falar sobre isso. Então ele vai dizer aqui o seguinte sobre o Catecismo da Igreja Católica. Ele diz aqui, é uma exposição da fé da Igreja e da doutrina católica, testemunhada ou iluminada pela Sagrada Escritura, pela tradição apostólica e pelo magistério da Igreja. Certo? E olha o que o Santo Padre diz aqui. Sirva ele, ou seja, o catecismo sirva para a renovação, a qual o Espírito Santo chama incessantemente a Igreja de Deus, corpo de Cristo, peregrina rumo à luz, sem sombras do reino. Então, o Catecismo da Igreja Católica é a exposição da fé de 2000 anos da Igreja. É aquilo que a Igreja crê a partir de Jesus Cristo, dos apóstolos e da sua tradição, com base também na palavra de Deus. É isso aí. Então, nós sabemos que o catecismo ele tem todo o seu valor doutrinal que ele merece, né? Então, ele nos dá tudo aquilo que nós precisamos saber sobre a nossa igreja, sobre as doutrinas, né? E muitas outras coisas, né? Que você pode já ir tendo a curiosidade de buscar lá na fonte, lá dentro do catecismo, nas páginas, porque elas são riquíssimas em ensinamento. Muita gente, meu irmão, diz o seguinte: a doutrina católica não se baseia na palavra de Deus. Isso é mentira. E é comprovado pelo Catecismo da Igreja Católica. Quando a gente abre o Catecismo da Igreja, a gente tem aqui nos lados os parágrafos do Catecismo da Igreja, que é assim que ele se divide. Dentro do Catecismo nós temos então 2.865 parágrafos, aonde estão as referências a outros textos do Catecismo da Igreja, para melhor localização do ensinamento da Igreja contido no Catecismo. Aqui nós temos a explicação da Igreja, o conjunto de doutrinas, e aqui embaixo no rodapé nós temos as referências à Sagrada Escritura, à Palavra de Deus, à Bíblia. Porque dentro do Catecismo, da sua doutrina, vai ter os números aqui. Deixa eu ver se foca. Certo? Vai ter os números e você pode, olhando no rodapé, ali as referências da Palavra de Deus, para ver o que a igreja está ensinando com base nas Sagradas Escrituras. Então, é assim que o Catecismo da Igreja Católica também ele se divide, e fica essa curiosidade para você a respeito dele. Se baseia
também na palavra de Deus, e aqui dentro do catecismo tem 3.000 referências às Sagradas Escrituras. Né? E nós mostramos aqui para focar um pouco, como eu disse, a câmera está invertida, né? Então está vendo ao contrário as letras, mas dá para entender o formato que o irmão estava explicando, né? Então agora, meu irmão, eu quero perguntar para você, dentro de tudo isso, quem escreveu o Catecismo da Igreja? O Catecismo da Igreja Católica ele é fruto da colaboração de todo o episcopado da Igreja, ou seja, dos bispos, dos cardeais, dos teólogos, dos peritos em Sagrada Escritura, na tradição, na catequese, certo? Para que pudesse ser então oferecido às pessoas. Por isso ele reflete a natureza colegial e sinodal do episcopado, que é testemunha da catolicidade da Igreja. Então, o Catecismo da Igreja Católica é fruto do colégio episcopal da Igreja. Muito bem, nós também conhecemos um livrinho menor que é chamado de compêndio. Que relacionamento ele tem com o catecismo? Pronto, um relacionamento muito próximo, porque o compêndio, que foi lançado pelo Papa Bento XVI em 2005, ele é tipo o Catecismo de São Pio X, só que, como eu disse, atualizado, certo? Ele é em forma de perguntas e respostas também e atende os desejos e as questões que se levantaram dentro da história do cristianismo e na vida da igreja nos últimos tempos. Então, o compêndio do Catecismo da Igreja Católica que é necessário que você tenha é o resumo da doutrina católica contida no Catecismo, tá certo? É um livro excelente que ajuda a compreender de modo simples e sistemático o ensinamento da igreja. E existe outras publicações relacionadas ao catecismo? Existe. Por exemplo, tem o IUCAT, que é o Catecismo da Igreja Católica, publicado para jovens, certo? Em uma das jornadas mundiais da juventude com os jovens, foi atendido o desejo dos jovens que fizeram o pedido ao Papa Bento XVI, que se publicasse então o Catecismo da Igreja Católica, só que numa linguagem para jovens, que é o chamado IUCAT. Então, é um catecismo excelente, exatamente, mas faz referência ao Catecismo da Igreja Católica para que os jovens compreendam aquilo que a Igreja está ensinando para eles no decorrer da sua história. O IUCAT e mais algum? Exatamente. Nós temos também um outro livro chamado de Símbolo, que é justamente os percursos e aprofundamentos a respeito do Catecismo da Igreja Católica. E tem também um outro livro chamado de Síntese do Catecismo da Igreja Católica, que também é em formato de perguntas e respostas simples para que você compreenda, meu querido e meu amado irmão, o ensinamento da Igreja. Então, recapitulando, nós temos o IUCAT, Isso. o símbolo, Exato. Esse último agora que você disse é o... A síntese do Catecismo da Igreja Católica. A síntese da Igreja Católica e o compêndio. Exatamente. Então, essas publicações são todas elas relacionadas ao catecismo, que se você ler, você vai encontrar tudo aquilo que você vai ter num livro só, que é o Catecismo da Igreja Católica. Exato. Não é isso? Claro que essas publicações elas só vêm a acrescentar, a ajudar a entender melhor o catecismo, aquilo que a igreja vai nos orientar, nos ensinar. Por que é necessário essas publicações? Porque o Catecismo da Igreja Católica ele é feito também de maneira teológica, tá certo? Aqui nós temos a teologia da igreja, certo? Como disse um dos bispos da igreja, quem conhece o catecismo sabe muita teologia. E o professor Felipe Aquino, ele disse que quem estuda o catecismo da igreja junto com a Bíblia Sagrada, durante 4 anos, está um teólogo formado. Então, por que essas publicações? Porque visa o conhecimento e o aprofundamento de maneira mais simples e clara do conteúdo do Catecismo da Igreja Católica, uma vez que ele é bastante teológico também. Muito bem, então é isso, né? Então eu quero pedir, meu irmão, junto com você, a todos que estão nos assistindo, que
nos ajude, deixa aí o seu joinha, deixa aí o seu like, se inscreva e compartilha. Sabe por que eu peço também, meu irmão? Porque um conteúdo desse não atrai tanta gente, né? Isso. As pessoas não estão tanto assim afim de formações sobre a igreja, seja ela católica, seja ela de outra denominação. As pessoas elas querem ver outras coisas, elas querem ver uns vídeos que se acham mais interessantes, né? Mas nós estamos trazendo aqui essa formação para aqueles que estão interessados, para aqueles que querem realmente saber e se orientar daquilo que ensina, daquilo que vive a nossa igreja. Principalmente para católicos, não é isso? Exatamente. Então, nos ajude, deixa aí o seu like, compartilha o nosso vídeo para que mais pessoas que estejam interessadas nesse material também possam estar recebendo essa formação. Exato. Então, adquira o Catecismo da Igreja Católica. Por que que esse é o Catecismo da Igreja Católica e não o Catecismo de São João Paulo II? Mesmo assim, muita gente chamando, porque é dirigido a toda a igreja em todo o mundo. Esse é o catecismo que atende os desejos da igreja, os apelos sobre os problemas e pontos que vão contra a doutrina da igreja e que o catecismo atual da Igreja Católica responde de maneira clara e objetiva às necessidades das explicações desses temas dos nossos dias. Por exemplo, no tempo de São Pio X e no tempo do Catecismo de Trento, não se falava em aborto, não se falava em bebê de proveta, não se falava em eutanásia de jeito nenhum, não se falava em homossexualidade. O catecismo atual, atendendo aos desejos, aos apelos da igreja nos tempos modernos, então responde com clareza, com base na palavra de Deus, na tradição da igreja e no seu magistério, todos esses assuntos de maneira sistemática, meu querido e meu amado irmão. Aqui no final do catecismo nós temos então aquilo que é chamado de índice doutrinal do catecismo. Vai aparecer de maneira invertida, mas dá para compreender. Então, aí são os tópicos que você pode procurar no catecismo, a referência, para poder ver o ensinamento da igreja. Todos os assuntos que nós precisamos de esclarecimento nos dias atuais, a igreja responde no seu catecismo, na sua exposição sistemática da sua fé contida neste livro. Então, procure adquirir para que você tenha uma fé firme, uma fé forte e não se deixe levar por ensinamentos errados e nem por falsas doutrinas que têm se propagado aí pelo mundo afora. Então, é isso. Não queremos deixar aqui um vídeo muito longo, cansativo, mas se precisar, vai lá nas nossas redes sociais, nos segue, deixa lá sugestões de temas para que a gente possa estar trazendo aqui em forma de vídeo. Vou estar deixando aqui as nossas redes sociais, que vocês possam estar nos seguindo. Amém? Amém. Eu espero que tenha ajudado a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que professa a fé católica. Você também que não é católico, que também vai assistir esse vídeo e que vai lhe ajudar a tirar suas dúvidas sobre a fé católica e ver que a Igreja Católica tem uma doutrina sistemática e organizada para instruir e ensinar aos seus fiéis o caminho do céu, as verdades da palavra de Deus e aquilo que a igreja tem ensinado nesses 2000 anos de cristianismo e de fundação da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não esqueça, adquira o Catecismo da Igreja Católica, leia, estude, se aprofunde na sua fé para que você não venha a entrar em caminhos errados, em doutrinas e em pensamentos contrários à palavra de Deus. É isso mesmo. Mais uma vez eu peço, deixa aí sugestões de temas para que a gente possa estar trazendo aqui em forma de vídeos como formação, como ensinamento. Então, nos ajude. Deixa o seu like e compartilha. Amém? Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria. Salve Maria.